Essa é uma live que trata sobre o último capítulo do Bahia em seu retorno à Libertadores, tão esperado retorno à Libertadores. O Bahia inicia essa trajetória no que a gente chama de pré-Libertadores, mas que oficialmente é a segunda fase da competição. A primeira fase sequer envolve clubes brasileiros. O Bahia consegue eliminar o The Strongest da Bolívia, depois o Boston River do Uruguai, garantindo seu retorno à fase de grupos da Libertadores. Algo que o Bahia não jogava desde 1989. Quis o destino no sorteio que o Bahia reencontrasse justamente seu algoz da última Libertadores, o Inter. E quis ainda mais o destino que a última partida em Porto Alegre fosse o jogo com peso decisivo. Aconteceu nessa quarta-feira à noite. O Bahia chegou com 7 pontos, o Inter com 8, o que dava o direito do empate ao Inter. Bahia que trazia 7 pontos dos jogos de ida. Perdeu do Nacional na volta em casa, perdeu do Atlético Nacional de Medellín em Medellín e acabou ficando nessa situação de maior desespero contra o Inter. Vimos um jogo equilibrado, em que o Inter foi melhor do que o Bahia na maior parte do tempo, mas dentro de um contexto em que a gente pode considerar que houve sim um equilíbrio. O Bahia chegou a ter vários momentos com maior posse de bola, teve uma chance muito clara no primeiro tempo. Um jogo em que se desenhou aberto para qualquer um dos 3 resultados. Porém, o Bahia abre o placar no segundo tempo. Tá? Jean Lucas, depois de uma bela jogada, uma ótima finalização de William José, o rebote fica para Jean Lucas, ele empurra com a perna direita para dentro do gol do Inter. Demora um pouco até a confirmação, um VAR que era muito claro, mas demorou um pouquinho. Porém, ao bater o centro, foram pouco mais de 30 segundos da reposição da bola após o gol do Bahia até o empate do Inter. E aí é um golpe no queixo de qualquer clube. Você reverte completamente o cenário, você traz todo o desenho da partida para sua mão, você joga toda a pressão para o outro lado, você vai ter ali um jogo que vai se abrir em contra-ataques, o terreno vai ficar mais aberto, o Inter vai se desesperar. Tudo estava pronto para a partida ficar na mão do Bahia. Mas evaporou em 30 e poucos segundos, como Rogério Ceni cravou. Daí para frente, eu acho que o Bahia já estava quase que nocauteado, mas leva um segundo gol e a história ficou escrita dessa forma. Tá? Na outra partida em Montevidéu, o Nacional bateu a equipe colombiana, bateu o Atlético Nacional de Medellín por 1-0. E ali nos últimos minutos do jogo, com o Inter vencendo por 2-1, o Nacional vencendo por 1-0, ainda pairou um risco do Bahia perder até a vaga na Sul-Americana, mas no final das contas fica esse consolo, e a gente vai debater daqui a pouco o quanto esse consolo realmente tem sentido e interessa ao Bahia. Mas, Javel, queria tua visão dessa noite de fortes emoções, tá? E de inevitável frustração por esse roteiro que eu acabei de passar aqui. Queria toda a tua visão do que aconteceu em Porto Alegre. Boa noite, Fred. Boa noite, Cássio. É Márcio também que está na direção dessa live. Todo mundo que já está consumindo nosso conteúdo aí, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Fred, eu não vou nem me ater tanto aos detalhes do jogo, propriamente dito, porque é um jogo de tanta mobilização que eu tenho certeza que a maior parte da audiência, a maior parte das pessoas que consumiram esse vídeo aqui também assistiram o jogo. Havia muita expectativa em torno dessa partida. Sabia-se, né, da dificuldade que seria
reverter a vantagem do Inter para eliminá-lo e, consequentemente, se classificar para a próxima fase da Libertadores. Era um confronto direto que decidiria a classificação. Mas, como você mesmo pontuou, o Bahia chegou a ter o sonho materializado e se perdeu no meio do caminho. Quis o destino também, dentre as coincidências que você também já falou na sua abertura, que o placar fosse o mesmo que aconteceu em 1989, naquele jogo de abertura da Libertadores, só que dessa vez, ao invés de ter sido 2-1 para o Bahia, 2-1 que classificaria o Bahia, foi 2-1 para o Inter. Então, dentro de mais uma dessas coincidências, né, nos confrontos entre esses dois clubes brasileiros que E de virada se também. enfrentaram, e de virada também, né, Cássio? Então, é mais um desses acontecimentos. Mas a verdade é que a gente começou a falar sobre isso lá atrás, no vídeo, quando a gente fala sobre a pré-rodada da Libertadores, onde a gente tinha praticamente certeza de que o Bahia, independente de qual fosse o cenário, ele não seria eliminado hoje, e a gente sustenta essa posição aqui. O grande momento que acaba decidindo o destino do Bahia nessa competição é a derrota contra o Nacional do Uruguai. Infelizmente, acontece hoje a mesma coisa que levou o Bahia a perder aquele jogo também, que é o apagão depois de fazer um gol, né? São eventos que se repetem. O Bahia chegou a abrir o placar contra o Nacional, chegou a ter a frente do placar para poder administrar o jogo, compor de uma maneira diferente, e não soube fazê-lo. Pelo contrário, implodiu durante 15 minutos naquela partida, ao ponto de levar 3 gols. E hoje foram exatamente 39 segundos de bola rolando, do lance do gol de Jean Lucas até o gol de empate feito pelo Internacional ali com o Vitinho. Então, mais uma vez, o Bahia demonstrou imaturidade e incapacidade de saber administrar seus resultados esses que poderiam colocar o Bahia com melhor sorte na competição. A gente tem falado desde então, Fred e Cássio, que esse é o grupo mais equilibrado da Libertadores e os números provam isso. O segundo, terceiro e quarto colocados perderam 3 partidas. Só quem não perdeu 3 jogos foi o Inter. O Bahia, entretanto, teve a infelicidade de não conseguir fazer valer o seu mando de campo, tanto quanto os times que se classificaram. O Atlético Nacional passa com 100% de aproveitamento em casa, o Internacional consegue vencer 2 partidas e empatar uma, enquanto o Bahia conseguiu apenas um triunfo e um empate. Esse acaba sendo o diferencial para que o Bahia não consiga avançar, além dessas questões que a gente já falou aqui de postura, não conseguir compreender muito bem as leituras do jogo, o que o jogo pede para que o time consiga dar passos maiores do que a gente tem visto até aqui. Porque o Bahia ainda, acho que a maioria das pessoas ainda vê o time do Bahia com muito potencial. A gente já chegou a dizer aqui muitas vezes que o Bahia, a plenos pulmões, no ápice de sua performance, desempenha top 4, top 5, às vezes até top 3 de nível de futebol no Brasil. Eu acho que esses conceitos, eles permanecem, mas é um time que ainda precisa de ajustes técnicos, precisa robustecer ainda o seu elenco, precisa ter algumas peças incorporadas para melhorar desempenhos individuais e coletivos, precisa de alternativas. E hoje, mais uma vez, isso ficou evidente, porque apesar de eu continuar cravando aqui que a eliminação do Bahia ela se perpassa fundamentalmente no jogo contra o Nacional de Montevidéu na Fonte Nova, no jogo de hoje a gente tem aí 2 atuações, 2 falhas individuais de 2 atletas que vivem momentos de oscilação, que conseguem fazer boas e partidas muito ruins, que conseguem dentro de um mesmo jogo entregar bons desempenhos e falhas determinantes para o insucesso do tricolor de aço. E isso se repetiu mais uma vez. Então, eu acho que ainda faltam algumas coisas para o Bahia conseguir dar o próximo passo. A gente vai dissecar isso aqui melhor ao longo da análise do jogo e vai ficar até mais evidente no campinho. Mas o fato é que, se a gente analisar friamente números, Fred, a gente fica com a sensação até de que o resultado foi injusto, mas não foi. Só para poder passar um pouco sobre isso, o Bahia trocou mais passes do que o Inter. O Bahia teve um percentual de acerto de passe maior do que o Inter, né? O Inter trocou 327 passes, errou 83. Então, a cada 4 passes que o Inter trocava, ele errava um. O Bahia trocou 577, errou 53, ou seja, trocava 10 passes para errar um. Mas mesmo assim, não conseguiu sufocar o Inter. Foi um time que em determinado momento da partida teve mais posse de bola, mas não conseguiu ser agudo. Foi um time que finalizou mais
fora da baliza e dentro da baliza também, dentro da barra, mas não teve oportunidades de gol tão contundentes quanto o próprio Internacional, à exceção da chance perdida por Jean Lucas ali no primeiro tempo ainda, mas as outras chances não foram nem tão claras assim a ponto da gente imaginar que o Bahia pudesse sufocar o Inter e ser merecedor da classificação, exceto no momento em que esteve à frente do placar, mas como a gente também já pontuou aqui, o Bahia nem se deu o direito de se deliciar um pouco com isso, de tentar montar uma estratégia. E por fim, Fred, eu acho que outro dado chama a atenção. O Bahia cometeu apenas 3 faltas no jogo. O Inter cometeu quase 20. O Inter competiu de uma maneira mais incisiva do que o Bahia. Que estatística, viu, meu amigo? 3 faltas no Pois é, jogo. pois é. Eu acho que esse elemento, ele também demonstra algumas questões, ele evidencia algumas questões, Fred, que às vezes naturalmente passa despercebida para qualquer pessoa. O fato de o Bahia ser um time que ainda tenta jogar de uma maneira muito limpa. E quando eu digo dessa forma, eu quero dizer que às vezes é necessário você ter um pouco mais de malícia, de malandragem, parar o jogo, compreender melhor as leituras. E aí, quando acontecem coisas como essa, a gente entende o porquê que o Bahia não se classificou. Existem algumas coisas que vão precisar ser Ravel, ajustadas para o decorrer da temporada e, consequentemente, para o Bahia nos próximos anos. Fala, Cássio. é só para pontuar seu comentário, para até você seguir ainda. Essa leitura que você fez é muito interessante, mas ela é mais para os outros jogos do Bahia do que hoje. Dificilmente o Bahia teria mais faltas, sendo ele o time que está buscando a vitória. Assim, eu acho que é o perfil de jogo de quem está defendendo o resultado, que no caso Internacional tem isso. Isso talvez tenha faltado ao Bahia nas outras partidas, como por exemplo contra o Nacional do Uruguai, quando faz 1-0, em vez de se lançar todo, assim, sobretudo quando sofre empate e não ter sentido o jogo. No jogo de hoje, o Inter tem mais faltas que o Bahia, eu acho que seria natural, não nessa diferença, mas eu entendo que talvez tenha faltado isso ao Bahia na campanha de forma geral, não no jogo do Beira-Rio. Na campanha toda faltou, mas eu acho que hoje, como você mesmo disse aí, Cássio, concordo, né? É natural que o time que está tentando conquistar o resultado que ainda não tá nas suas mãos, ele acabe tentando jogar mais do que parar o jogo, né? Mas em vários momentos da partida, o Internacional se aproximou de fazer o primeiro gol até antes do Bahia. Beleza que não com tantas sinalizações tão perigosas, o Internacional, inclusive, no primeiro tempo, abusou muito das sinalizações de longe, de fora da área, tentando se aproveitar do gramado molhado, o campo não estava em tão boas condições, inclusive. Mas até nesses momentos o Bahia não tentou negociar uma postura, né? Tentou manter um jogo muito, muito dentro das suas características. Eu acho que esse é um elemento que chama atenção, porque, por exemplo, se naquele lance ali do primeiro gol, onde David Duarte, de maneira desafortunada, corta para frente da área, se o volante do Bahia que chega ali, se não me engano, é Caio Alexandre que está na bola, ou é Jean Lucas, eu acho que é Caio Alexandre. Mas se ele faz a falta, o jogo teria parado. O que poderia ter acontecido com a cobrança da falta, não sabemos, jamais saberemos. Mas eu acho que falta um pouquinho dessa compreensão em determinados momentos. É um dos pontos que eu acho que o Bahia vai precisar evoluir no seu trabalho, que, como eu disse aqui, não é terra arrasada, né? O objetivo do Bahia é crescer de maneira paulatina, gradual, né? Existem baques nesse processo e hoje é uma noite de confirmação de uma eliminação que, como eu disse, se desenha lá atrás, que dói, né, na cabeça do torcedor, mas que de alguma maneira também faz parte de uma conta, né, de um trabalho que tende a crescer. Eu acho que a curva de aceleração desse crescimento ele passa por identificar e tratar os ajustes que se precisa fazer, que o próprio Rogério Ceni disse na coletiva agora há pouco, o que é um sinal até positivo, né? Compreender quais são esses problemas, diagnosticar, identificar e não negligenciar, né? Como muitas vezes a gente acaba até vendo alguns dirigentes fazendo. Fora do ar, a gente até comentava sobre um episódio aqui, né, Cássio? Então, não negligenciar é o primeiro ponto. Tomar uma ação sobre essa identificação, esse diagnóstico é o ponto que o Bahia acho que ainda precisa evoluir muito, porque alguns dos problemas que aconteceram nessa campanha, a exemplo de você não ter um goleiro confiável, né, a exemplo de você ter um setor ofensivo que carecia de melhoras, né, de peças que pudessem responder melhor, um elenco muito curto, ao ponto de você ter uma dupla de zaga ali que
correspondia, mas toda vez que um jogador ficava indisponível havia uma preocupação. Esses elementos, eles fizeram a diferença na não continuidade do Bahia na competição, Fred. Perfeito, Ravel. Cássio, eu queria a tua visão, sobretudo desses 39 segundos, assim. O peso que isso tem para uma decisão, né? Você faz o gol, você muda tudo. Todo o cenário. O tempo exato foi esse, acabou sendo esse, 39 segundos. 39 segundos. Assim, o gol sai 3 minutos, 3 minutos depois, mas eu entendi. Isso é depois que a bola volta a rolar, né? Isso, assim, de bola rolando 39 segundos. É muito pouco. É muito pouco, né, Cássio? Assim, é realmente assim uma baixa absoluta assim de temperatura, né? Você rema, busca, se defende, porque o Inter não foi um time defensivo. O Inter tentou matar o Bahia fazendo gols. O jogo foi até franco em boa parte do jogo. E eu acho que o Inter até fez a escolha certa de jogar dessa forma. Tinha qualidade técnica para isso, jogava em casa. Eu acho que tinha que buscar a vitória do que defender o resultado. O resultado vai ser em outro contexto de jogo. Mas aí, Cássio, 39 segundos é absurdo demais. Pô. Vamos lá. Esse aí foi o tempo em que o Bahia teve a vaga, né? Assim, propriamente dita, assim, ó, fez 1-0, conseguiu o resultado primeiro. Fez o gol na cabine TV do lado esquerdo com a torcida do Bahia, acho que lotando seu espaço, assim, realmente muito boa a presença lá atrás da barra no anel superior do Beira-Rio. Como tem que ser o jogo de Libertadores, tem que ser isso mesmo, tem que ver o jogo, é dessa forma, porque se esse jogo tivesse sido no Monumental de Nunes, teria 3 mil torcedores do Bahia dessa mesma forma, então assim, aí quando o confronto é nacional, você acaba vendo de forma diferente, mas não, a torcida do Bahia entendeu que era o jogo da Libertadores. Esses 39 segundos, é basicamente, não dá nem para dizer, ó, galera, atenção, assim, porque assim, não tem nem como se reposicionar, nem nada, é um golpe assim, duríssimo, e como tu falou, estava no teu comentário ainda, tu falou e o Bahia nocauteado, acabou sendo nocauteado. Eu acho que foi isso mesmo, tá? O Bahia foi nocauteado com 1-1. Não foi no 2-1, não. O 2-1, acho que ele define a partida. Mas o gol de empate, assim, porque, veja, a chance de vencer era ser o placar mínimo, arrumar um gol, defender a partida, o Bahia fez o que cabia a ele e não conseguiu sustentar isso por 1 minuto, de forma prática, assim, de bola rolando, assim. No pré-jogo, a gente gravou ontem, né? A gente tratou como eu, sobretudo, todo mundo aqui, o que vai lamentar dessa campanha é o jogo do Nacional. Continua sendo, mas não sustentou a vantagem por 39 segundos, isso vai martelar também, porque a gente até falou, depende do roteiro, tem que ser assim, tem que depender do roteiro. Esse roteiro é um roteiro que machuca. Você faz o placar no segundo tempo, e tomar um empate era do jogo, mas assim, tomar um empate com menos de 1 minuto, assim, não, pô, num time que tem que estar com a carga de atenção enorme, tá completamente pilhado. O golpe, assim como o Bahia sofre o golpe, o Inter sofreu esse golpe também. E não dá para um time que sofreu um golpe, levou um murro no queixo, em tão pouco tempo já está dando um cruzado que derruba o adversário. Foi mais ou menos o que aconteceu, Fred. Eu queria falar um ponto ainda sobre essa campanha do Bahia, dos pontos que Ravel trouxe, e obviamente eu concordo com os pontos que ele trouxe da campanha, e eu estou falando que é mais a campanha que resultou com essa eliminação. Faltou, era uma grande dúvida, na verdade. Faltou goleiro, acho que no fim das contas, acho que faltou mais ataque do que goleiro, sabia? Assim, a gente vai colocar isso mais para frente. Acho que é muito fácil botar a seta, o alvo na testa de Marco Felipe, de ser, a campanha precisava de um goleiro melhor? Certamente precisava. Chegou a ter o outro, mas o outro era bem mediano também, tá? O outro goleiro que o Bahia trouxe também, assim, não teria feito tanta diferença não, na minha opinião. Então, é um alvo fácil, mas é um alvo verdadeiro. Mas, no fim das contas, o grande investimento do Bahia não estava no gol. O erro do Bahia como gestão é não ter tido um jogador à altura do que se investiu em outros setores do campo para o gol. Ok. Mas no ataque se investiu. Lucho é um jogador de 65 milhões. William José é um jogador caríssimo, um jogador da Europa. Os 2 gols do Bahia no retorno foram do Jean Lucas. O ataque do Bahia não fez um gol. O gol contra o Nacional foi de Jean Lucas. Passou em branco contra o Atlético Nacional e o volante, que é um ótimo volante, de novo. Então, assim,
para mim, muito mais do que Marcos Felipe. Marcos Felipe falhou contra o Atlético Nacional. Assim, é óbvio que ele tem a parcela de culpa dele. Mas, se você for analisar de forma proporcional, o ataque tinha muito mais investimento, tinha muito mais investimento, muito mais capacidade técnica de responder do que Marcos Felipe. Obviamente, veja, Marcos Felipe, ele é um erro na concepção, mas na hora da peça, outras peças tinham capacidade técnica, ou seja, ultrapassando a barreira da gestão, que está o erro, onde erra em não ter uma peça mais adequada para o gol. Na hora que você vai para o campo, a resposta maior, a capacidade técnica, cada um fazendo a sua parte, era no ataque, muito mais do que no gol. E o ataque do Bahia ficou devendo demais. Assim, repito, nem o ataque, não é nem o ataque, tá? Do meio para frente, Jean Lucas, assim, de meio atacante, porque Jean Lucas ele é volante, mas assim, um Caulinho, um Everton Ribeiro, ou seja, de apoiador, de meio atacante para frente, ninguém fez gol no retorno. O Bahia vira o turno, as 3 primeiras rodadas como líder, e com uma ótima condição de classificação, como o Pedro Pereira falou, pouquíssimas vezes tinha alguém com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate nos 3 primeiros jogos, não tinha passado num quadrangular com 2 vagas. Mas aí faltou o ataque do Bahia faltou responder isso, até porque, no fim das contas, o Bahia só sairia classificado hoje se o ataque, no caso, se tivesse feito pelo menos um gol, que acabou sendo, aliás, o William José chuta, pega o rebote, beleza, mas quem fez o gol foi o Jean Lucas, porque o atacante não conclui. O atacante faz, erra, mas aí Jean Lucas aparece e guarda o dele. Então, assim, Marcos Felipe foi um dos problemas dessa campanha. Não acho que tenha sido um problema nesse jogo de hoje, tá? Assim, um problema maior no jogo de hoje. Mas eu acho que o ataque do Bahia fica também com essa conta em relação à eliminação, sobretudo depois de uma condição tão boa que o clube estabeleceu. Os últimos gols aí que você faz para colocar, você volta para o 1-0 sobre o Atlético Nacional, gol de William José, e 1-0 do Uruguai, que foi de Pulga. De lá para cá, 0, ninguém. Então, assim, acho que acabou faltando bastante, porque, querendo ou não, no fim das contas, era uma decisão, mas era uma decisão de você ter que ganhar do Internacional fora de casa. O Bahia já foi com 60% a 70% de eliminação nas costas no jogo do Beira-Rio. A conta já estava muito alta para conseguir essa vaga, e a partir, sobretudo, do jogo nacional, mas também também da péssima partida que fez lá na Colômbia. A gente faz esse programa ao vivo e também, obviamente, ele funciona como um recorte para vários torcedores do Bahia. Na verdade, a grande maioria dos torcedores do Bahia, especificamente, assiste esses conteúdos depois. Mas como estamos ao vivo, eu tenho que abrir um parêntese aqui, porque justamente quando o Cássio estava debatendo Marcos Felipe, falha do goleiro, o Vitória acabou de protagonizar uma cena e uma situação inacreditável em Quito, pô. O Vitória está jogando com um homem a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo. A Universidade de Quito não tem nenhum interesse no jogo, já está classificado em primeiro lugar. E o Vitória acaba de sofrer um gol só com os jogadores do Vitória tocando a bola. Lembrou, Cássio, o gol do Sport contra o Novo Horizontino na Série B. Foi gol contra também? Gol contra. Foi igual daquele... Só que dessa vez, não foi, tipo, o jogo já estava a bola estava totalmente dominada. Não, sim, mas foi daquele mesmo jeito, o cara recua, o goleiro não olha, a bola entra. Não, o goleiro não consegue pegar a bola. E foi inacreditável. Então é tipo aquele que o Sport fez também contra o CRB. Juba recua. Tem um exemplo, tem uma coleção de exemplos, né? Mas foi exatamente esse. Juba recua. Caramba. Exatamente igual ao do. Foi para Maílson, foi? Foi para o terceiro goleiro daquele ano, Jordan. Ah, sim. E agora, Arcanjo, assim. Porque teve um para Maílson também, né? Acho que não, teve um não. Ele recupera. Ele mesmo joga contra o jogo é contra o Vitória, inclusive. Ele mesmo joga contra o próprio gol e acaba. Inclusive, esse jogo é tratado por muitos como o jogo do rebaixamento. O Sport acaba ficando no 0-0 com o Vitória nessa partida e aí sinaliza o rebaixamento. Mas, parênteses feito aqui, detalhe, com esse recuo, o Vitória está sendo eliminado, tá, da Sul-Americana.
tem ainda 9 minutos a Então, gente vai... até como esse programa vai virar corte depois, não adianta ficar atualizando a coisa que vai ser ao vivo. Exatamente. É como eu abri, porque assim, eu tinha que abrir, o pessoal já tá falando no chat, só se fala disso, assim. Foi muito fora da normalidade para ser ignorado. Mas fechando esse parêntese, eu queria perguntar a Ravel justamente algo sobre a Sul-Americana. E na pré-rodada, teve uma hora que eu fiz uma pergunta, e eu até falei, é uma pergunta retórica, porque eu mesmo responderia que não. Se em algum momento da derrota você pensaria em Sul-Americana. Quando eu vi que o Nacional abriu o placar em Montevidéu, o Bahia já perdendo por 2-1, eu fui ali para as contas. Aí eu pergunto a Ravel, enquanto torcedor, Ravel, porque estava 2-1, não foi aquele cenário que eu falei 0-0. Enquanto torcedor, Sul-Americana passou em algum momento, como passou pela sua cabeça, tipo, ó, vamos para a Sul-Americana. Passou algo enquanto torcedor essa noite ali, obviamente depois do 2-1. Eu acho que o torcedor que assistiu o jogo, acompanhou a postura do time em campo, Fred, em determinado momento, de um modo geral, ele começou a pensar na proteção da Sul-Americana, tá? Porque um gol a mais, só para explicar, um gol a mais do Nacional ou um gol a mais do Inter, o Bahia teria sido quarto do grupo e acabava hoje, né, a sua trajetória internacional. A sua trajetória continental, né? E esse gol a mais do Nacional passou muito perto de acontecer. Nico Lopes perdeu um gol incrível no último minuto de jogo. Então, esse gol a mais poderia ter acontecido. Então, por isso que eu estava dizendo que, assim, eu entendo o torcedor que em determinado momento ali estava assistindo o jogo e começou a pensar na possibilidade do Bahia proteger a classificação à Sul-Americana, porque, especialmente depois do segundo gol, depois do primeiro gol do Inter, o Bahia já dava indícios. Depois do segundo gol, o Bahia deixou evidências claras de que não teria condição, não teria força suficiente para poder recuperar e fazer o resultado que precisava, tá? Então, eu acho que parte da torcida pensou nisso, sim. Eu confesso que eu fiquei trincado ali até muito na base do imponderável para a classificação para a próxima fase da Libertadores, Fred. Mas eu acho que, embora a gente já soubesse quais eram as contas que precisavam ali acontecer, eu acho que a gente se aproximou demais aí de ver um Bahia fora até da Sul-Americana do que o roteiro, claro, direto que a gente poderia pensar. Assim. Pessoalmente, eu acho que, mesmo sabendo que assim eram dois resultados possíveis, o Bahia perder por 2 gols de diferença em Porto Alegre hoje, o Nacional vencer por 2 gols de diferença em Montevidéu, eram resultados que, assim, ninguém estaria aqui dizendo que foram coisas excessivamente fora da curva. Talvez até o Nacional vencer por 2 gols fosse numa condição normal, porque é um time que teve um mando de campo fraco na Libertadores. Mas o Atlético Nacional de Medellín entrou completamente desinteressado nesse jogo hoje, já classificado. Teve uma postura muito pelo que eu vi aqui, dos melhores momentos, uma postura muito comum. Uma postura de um time que já sabe que está classificado, né? que não ia se mas interessar perdeu o mando de demais. campo, perdeu a primeira posição. Sim, não, é isso. Eu não estou nem concordando com essa postura, tá, Fred? Mas foi mais ou menos o que eu acabei vendo ali. E aí, por isso que eu acho que o Bahia se aproximou muito, até flertou com um fracasso total, mas pelo menos ainda conseguiu aí se classificar para a Sul-Americana, cuja configuração agora é outra. Exatamente. E a questão da Sul-Americana, Ravel, eu diria que de todos os dias do ano, hoje é o pior dia para falar em Sul-Americana, porque é o dia da ferida. Exatamente. Da Libertadores. Mas, aberta, né? Em termos de regulamento, inclusive, é muito curioso, porque na hora que cada torneio, Fred, tem seu perfil oficial. Aí o da Libertadores publica lá, Inter vence o Flamengo, vai aos oitavos. No mesmo instante tá lá, Sul-Americana, Bahia classificado, seja bem-vindo, tá ligado assim? É tão estranho que sempre a interação são com rivais, basicamente. Nunca com o torcedor do próprio time. Eu acho que falta uma sensibilidadezinha nessa postagem. Mas é isso que eu tô falando, Tipo, o time eliminado, não, que seja bem-vindo, Bahia, precisa classificado. Tá, é tudo verdade. Mas não é o que não é o sentimento, né? Assim. Pro Nacional seria, por exemplo. Pro Nacional seria. Claro, que seria de 0 para Sula. O Bahia foi de Libertadores para Sula. O Bahia, ele regrediu para Sula. O Nacional estava eliminado e dali ele poderia conseguir a vaga. Certamente o Nacional, se faz o segundo teria uma abordagem muito diferente.
Segundo gol, no caso. Até porque ele chegou nessa última rodada classificado a nada, né, maestro? Então, ele teria conseguido subir um degrau aí nessa. É isso que eu falei, mas é isso que eu falei, de 0 para Sula. O Bahia foi aqui, ó, de possibilidade de Libertadores para Sula. É o caminho inverso. E há uma valorização, né? Diferente. Aqui no Brasil a gente ainda tem um estágio aí. Não, mas tem a valorização. Mas eu acho que se o Nacional tá indo para Libertadores, Fred, perde a vaga nas oitavas e vai para a Sul-Americana, não haveria celebração. Não haveria celebração, não. Com certeza não haveria. Com certeza não haveria. É só para casos como esse. De quem entrou para lutar. De 0 para terceiro, de quarto para terceiro. O cara virar de. Como nacional. Perfeito, tá? Mas como eu ia dizendo, eu acho que hoje é o dia em que a ferida está muito aberta para se falar em Sul-Americana. Mas nessa temporada, a gente vai ter um hiato aí de mais de 45 dias, né, até a Sul-Americana. E eu acho que nesses 45 dias, o Bahia ele deve seguir tocando sua trajetória internacional, continental nessa temporada. Posso até entender que não trate como prioridade absoluta, dependendo da questão, de como tiver envolvimento no Brasileiro, mas eu acho que assim é muito nobre a Sul-Americana. Eu acho que tem nobreza na Sul-Americana para times como os que a gente comenta aqui, os nossos times do Nordeste. Talvez seja mais fácil para a Libertadores por ela, viu? Isso, não sei. Acho que o Bahia ficar entre os 8 ali do Brasileiro Veja, não é garantido de G8 para começar. Sim, mas normalmente acontece. G7 ok, mas G8 já. Mas o Bahia ficar em 7º do Brasileiro e ganhar a Sul-Americana, acho que pro Bahia é mais fácil ficar em 7º do Brasileiro. Eu também estou por essa linha. Eu acho que para o Bahia, especificamente na nossa região, pelo menos para essa temporada, acho que é mais fácil. Isso. E aí, eu vou contar teve um jogo, eu não me lembro qual foi o jogo exatamente, que eu cheguei a comentar lá no grupo da gente assim, eu disse, veja, esse Bahia aí, se chegar na Sul-Americana, o Bahia tava super bem, né? Eu falei assim, acho que eu até comentei na live, um cara que seca o Bahia, o rival do Bahia, foi isso que eu escrevi no grupo. Eu acho que o rival do Bahia estava jogando muito bem o jogo. Eu acho que foi o jogo que ele leva virada do Nacional, porque me chamaram de João de Andrade Neto, essas coisas, né? Mas eu lembro que eu comentei assim, o cara que está secando o Bahia, o torcedor do Vitória, por exemplo, eu acho que deveria pensar em torcer para o Bahia classificar, porque esse Bahia aí na Sul-Americana pode fazer um estrago histórico. Eu cheguei a escrever isso no grupo, aí depois o Bahia levou a virada. Eu acho que foi o jogo do Nacional. E eu tenho essa sensação que o Bahia, dependendo de como se reorganizar, de como se interessar, do que vier de reforços na janela, ele pode se considerar, sim, um candidato a brigar. Eu não vou falar por título, porque aí são vários contextos. Mas por uma semifinal de Sul-Americana, eu acho que tem jogo aí, tá? Eu acho que tem campeonato para ganhar, para ser campeão. São 5 para ganhar, né? 3 para chegar na semi. 3 para chegar na semi. 4 para chegar na semi. O quinto já é a final. 16 avos, oitavas, quartas, semi. 4 para chegar na semifinal. Não. Você falou 3, pô. Não, cara. 3 para chegar, pô. Não para ganhar. 3 para chegar na semi e o quarto 3 para chegar na semi, pô. Exatamente. 16 avos, 3 para chegar na semi, pô. Oitavos e quartos. Venceu 3 para chegar na semi. Vence 3 e ok. E o quarto você joga, na verdade, né? Ok. Isso, exatamente. Aí você tem que jogar e vencer para chegar no quinto, que é o último, né? Vulgo final. E aí, Ravel? 45 dias, lambe as feridas e acredita e busca e lota estádio? Ou você acha que isso vai estrangular o calendário do Bahia, viu? Só assim. Não, que já nem existe. Que já nem existe. Aí, veja. Assim... Lembrando, os 2 jogos do playoff da Sul-Americana, eles são em 2 datas do Campeonato Brasileiro. Não existe data reservada no calendário. O Bahia vai adiar 2 jogos do Brasileiro para jogar o playoff da Sul-Americana. E, obviamente, não vai poder jogar esses jogos do Brasileiro quando chegar a Sul-Americana. Vai jogar basicamente quando... E ainda tem a Copa do Brasil. Então, assim, vai ser um quarta domingo. Exatamente.
Essa classificação aos playoffs da Sul-Americana incrementou o calendário do Bahia em 2 jogos, né? Porque é uma fase que não existe na Libertadores. Então, E ainda tem candidato a FIFA e ainda joga a Copa do Nordeste mata-mata. Pois é, maestro. Acho que o Bahia fez hoje, se não me engano, 40º jogo dele na temporada. Eu acho que foi isso. E aí, você vai ter mais 2 jogos agora. Faz mais 4 antes da parada do Mundial. Isso, exatamente. Tá? Joga dia 4 de junho. Além do jogo de São Paulo, que eu vou deixar esse jogo à parte, que eu vou falar dele agora. Mas ainda joga dia 4 de junho contra o Confiança em Aracaju. Joga dia 7 na Fonte Nova contra o Timba. E ainda tem um último jogo do Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, dia 12, uma quinta-feira. Bom, Fred, eu acho que tem algumas coisas para a gente pontuar aí. A primeira é a seguinte, para que essa parte do lamber as feridas ele ganhe um contexto mais suavizado, a primeira coisa que o Bahia precisa fazer é ganhar o jogo sábado. Tá? O Bahia precisa vencer o São Paulo para dar uma resposta mais imediata ao torcedor, de uma espécie de virada de chave, de mudança de foco, para que aquilo ali não fique martelando na cabeça da torcida do Bahia, de que o Bahia meio que entrou numa espiral negativa, meio que não consegue vencer mais, e, enfim, trazer um pouco de um alívio, né? Acho que o torcedor que sai hoje magoado, chateado, de cabeça inchada com essa derrota, ele precisa de uma vitória para poder, em primeiro plano, esquecer o que passou, tá? E, obviamente, não é um esquecer de fato. É como eu falei, é remediar ali a situação em caráter imediato. Vencer esse jogo, de repente voltar a entrar no G6 e, com isso, dar uma aplacada nesse sentimento negativo que se tem imediatamente após uma eliminação. É o primeiro ponto em relação a isso. O segundo ponto é como o Bahia vai conseguir tratar essa competição, em especial a partir de quem vai vir jogar essa Sul-Americana junto com ele, né? Não vai ser sorteio nessa fase, o Bahia vai pegar aí um dos segundos colocados que disputou originalmente a fase de grupos. Essa resposta a gente só vai ter depois da definição total. Alguns perfis aqui... Amanhã à noite. Exatamente, amanhã à noite. Alguns perfis que cobrem o Bahia aqui, de influenciadores, estavam especulando, baseado em favoritismos, enfim, em pontuações, sobre a possibilidade do Bahia pegar o Palestino do Chile. A gente só vai ter essa confirmação amanhã à noite, mas depende também muito de quem vem jogar essa Sul-Americana junto com o Bahia pela Libertadores, né? A gente tem times aí como o Central Córdoba, que está fazendo 11 pontos e sendo eliminado, enfim. Eu acho que tudo vai depender muito de como é que o Bahia vai poder jogar essa competição por desempenho no Brasileiro, por isso a importância de vencer o jogo no sábado, dar uma resposta imediata, e de como o Bahia vai poder protagonizar essa competição à medida em que os duelos forem se desenrolando. Então, a importância, para mim, passa por esses 2 pontos, Fred. E sobre também reforçar o elenco na janela, porque já ficou evidente que o Bahia não teria força suficiente para jogar 3 competições. Só que o Bahia joga 4. O Bahia joga Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana agora e Copa do Nordeste. Então, é necessário incrementar o elenco para poder estar vivo, jogar bem as frentes, ou então descartar. Analisando friamente, racionalmente, talvez tenha que descartar. O próprio Inter fez um pouco disso com o Brasileiro. Outros times fizeram em outras competições, né? Talvez o Cruzeiro fez isso com a Sul-Americana. E está colhendo até frutos, né? Aparecendo agora como um time que ameaça a liderança de Flamengo e Palmeiras e Flamengo. Então, talvez o Bahia precise fazer isso, porque não se sabe ainda, né? Quanto o Bahia vai investir para reforçar esse elenco esse ano. E se não investir o suficiente, vai precisar abrir mão de coisas. No táxi que me trouxe até aqui, tem uma música do Engenheiros do Havaí que diz assim: no táxi que me trouxe até aqui, Julio Iglesias me dava razão. E Julio Iglesias não tá me dando razão, mas eu tô dando razão a ele. Veja só. A primeira vez que ele falou aqui no chat, Fred, que camisa é essa que tu veio? Eu achei que ele tava com uma curiosidade. Ia dizer, pô, vim com a camisa do País de Gales e tal. Aí depois ele falou, tá estranho. Aí eu fiquei na dúvida se o tá estranho dele é porque ele sabe que eu sou esporte e eu tô com a camisa alvirrubra, ou se é por conta dessa gola estranha que a camisa tem. Não é nem por uma coisa nem por outra. Exatamente. Fred. Só depois que o William Lima falou que Fred veio com a camisa do Inter, é que eu fiz a conexão, que eu tô de vermelho e branco, como Inter. Mas como você tá
Como você tá colorado, ficou parecendo Podem- subliminarmente que você tá celebrando Eu tô de Grêmio do aqui, ó. Bahia. Tô de azul aqui. podem ter certeza, podem ter certeza que Eu não vou mentir que eu pensei nisso quando você apareceu. não, foi não. Veja só, eu tanto não ligo pra cor que eu tenho essa camisa vermelha e branca, né? Eu sou muito desligado dessa questão de cor, assim, de camisa no futebol. Toda vez que alguém reclama, Não, mas é isso. Eu pensei como um ato falho mesmo, não como algo não, ato deliberado. falho foi, né? Por isso que eu falei que no táxi que me trouxe até aqui, Julio Iglesias não me dava razão. Porque eu não ligo muito pra cor. Tanto que assim, o Sport, que absurdo, o Sport lançou a camisa laranja, rosa, eu acho todas legais, assim. Eu não. Todas essas camisas, se ela não for horrorosa, tá? Se ela não for horrorosa, eu gosto. Tanto que assim, quando saiu aquela vermelha da seleção, acho que sem nenhuma linha política aí, eu me assustei, mas fiquei curioso para ver a camisa, tá? Quando foi dizendo que ela ia ser vermelha e preta, eu já achei uma ideia meio Flamengo assim. E antes de pensar no próprio esporte, eu já achei que seria uma ideia meio Flamengo assim, me incomodou um pouco, tá? Então, obviamente eu não pensei dessa forma, tá? Mas o que é que acontece? Eu estou num processo de perder peso, essa camisa aqui nunca cabe e está cabendo. Então, eu fui ali na prateleira das camisas que estão cabendo e peguei essa Essa camisa. sensação é boa demais, viu, jovem? E eu já falei, né, que eu tenho uma prateleira só de camisa de live. Mas que é a camisa não dá para sair porque marca muita barriga, mas aqui na live fica tranquilo. Essa tava de um jeito que não tava dando nem live, pô. Ela ficava assim, colada tal. Mas agora deu Café embalado a vácuo. Tem É algumas. isso. E eu tô segurando todo esse fazendo essa pausa aqui por conta da situação do Vitória, porque eu queria ir para o campo para a gente analisar as questões individuais do jogo do Bahia com o destino do Vitória selado, tá? Mas o jogo não acaba na Argentina. Se o Defensa e Justiça fizer um gol, né? O Vitória volta a se classificar. O jogo tá 2-1, tá? Pro Cerro Largo. Cerro Tá? Largo. E acabou de acabar o jogo. Então, Acabou agora. o Vitória está eliminado da Sul-Americana, tá? De forma assim, a gente vai debater daqui a pouco, mas de uma forma, veja, de uma vergonha, um vexame histórico do Vitória, sabe? Histórico, Cerro Largo do Paraguai, com 7 pontos, ficou na segunda posição do grupo. O Vitória fez 3 gols em 6 jogos na Sul-Americana. O Vitória relembra nessa partida o pesadelo da Fonte Nova quando teve um jogador a mais contra o Bahia desde o primeiro tempo e perdeu. Detalhe, Fred. Eu sei que você já falou que o gol da Universidade Católica foi contra, mas requinte de crueldade. A Universidade Católica não deu um chute a gol. Não deu um chute no gol. Nenhum chute a gol, né? Zero chutes na barra. E ganhou de 1-0. Enfim. Davi faz uma pergunta aqui. Davi, eu vou ler sua pergunta quando a gente chegar na parte do Vitória, tá, Davi? Se você estiver assistindo, manda de novo para eu não esquecer. Mas é isso. Se alguém pensava em Bavi nos playoffs da Sul-Americana, pode esquecer. O Vitória agora só tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste. Tá? O Vitória também já tinha sido eliminado da Copa do Brasil quando perdeu para o Náutico por 2-0 em casa. Então agora a gente vai para as análises individuais, onde o próprio Ravel adiantou que nas análises individuais ele vai aproveitar para trazer outros recortes que vai dar para entender algumas outras visões da partida. Mas antes das análises individuais propriamente ditas, Rafael, eu quero começar com uma pergunta, que é a seguinte: o quanto você acha que o gol de empate do Inter foi futebol, acaso, né, construção do Inter, mérito do Inter? O quanto foi um instante de desligamento do Bahia? E o quanto foi falha individual?
com responsabilizações diretas por esse gol, Abel? Responsabilizações diretas, sem dúvida nenhuma, Fred. O Bahia já tinha demonstrado essa cabacice ao longo da temporada ali no jogo contra o Nacional de Montevidéu, tinha sido mais evidente, mas mesmo naquele jogo, o Bahia ainda conseguiu saborear a vantagem de estar à frente do placar por mais tempo. Até porque por menos do que por 39 segundos seria muito difícil. Mas hoje as falhas individuais cometidas nesse lance do primeiro gol, do gol de empate do Inter, eles carimbam completamente aí a eliminação do Bahia também. Óbvio que a gente continua aqui mantendo a postura de que o jogo na Fonte Nova foi mais determinante, mas a hesitação de Marcos Felipe ao sair e voltar para o gol, já no primeiro gol, o corte para frente da área de David Duarte, principalmente, são coisas que não podem acontecer, é o básico do futebol. E aí, obviamente, dá a oportunidade para o adversário que num lance completamente fortuito, um chutão para frente. Foi o que aconteceu, não foi uma jogada combinada. A bola saiu no meio-campo, balançou de um lado para o outro. Acho que o zagueiro do Inter, ou o lateral direito do Inter, acho que é o zagueiro, dá um bico para frente, para cima. Borré, que tentou apitar o jogo o tempo inteiro, disputa a bola lá em cima. David Duarte corta mal. Marcos Felipe até ameaçou sair, depois volta para dentro do gol. E nessa, a bola para na frente da zaga do Bahia. O Caio Alexandre não faz a falta, acho que é Caio Alexandre. Não faz a falta, o jogador do Inter tem a oportunidade de trabalhar a bola, e aí na direita o jogador do Inter abre o placar. Então, para mim, Fred, foi muito mais responsabilidades ali individuais através de falhas que combinaram nesse gol de empate do Inter. E o primeiro personagem é justamente Marcos Felipe, que também tem atuação direta no segundo gol. Ele também cogita sair no lance do cruzamento de Wesley, depois volta, e aí na escorregada de Mingo ele fica no meio do caminho, facilitando a tomada de decisão do atacante colombiano, que acaba tendo espaço e angulação suficiente para poder cabecear inapelavelmente. Então, Marcos Felipe, gol de muito mal aí hoje. Marcos Felipe aí, com esse muito mal. Difícil a vida de Marcos Felipe no Bahia, viu? Difícil porque... Só não é mais porque o reserva é fraco. Exatamente. Mas... Vai continuar, spoiler, para mim vai continuar titular sábado. Eu acho também. Mas o que eu quero dizer, Cássio, é que assim, tanto que eu tô perguntando a Cássio, é lupa demais em Marcos Felipe, assim. Ele tá naquela fase... Ele tem um alvo no uniforme dele. Ele tá naquela fase que o Bahia... Até a parada do Mundial não tem o que fazer. Não tem o que fazer até a parada do Mundial. Esses dois jogos, assim. O reserva não é confiável. Assim... Ele pode até perder a posição, Fred. Assim, de uma conta na janela, o Bahia traz um goleiro aí. Outro goleiro, na verdade. Os boatos sobre o Patrick Siqueira do Casa Pia voltaram a ganhar força aqui na imprensa baiana. Eu vi. Só que o time detentor do passe dele tá pedindo 77 milhões de reais no jogador. Vamos para a dupla de zaga, então, Rafael. David Duarte, muito criticado muito por todo mundo aí, e Mingo. O que é curioso, Fred, é que assim, até as duas falhas do sistema defensivo do Bahia, David Duarte faz uma boa partida, tá? Não é que ele estivesse jogando mal, mas David Duarte é a versão zagueiro de Marcos Felipe. É aquele jogador que a torcida do Bahia não confiava, conseguiu vencer a desconfiança por atuações regulares e boas, tá? Voltou a ganhar a confiança da torcida. A torcida passou até a chamar ele de DVD, né? Começou a jogar bem a ponto de a gente até passar ao largo a ausência de Canu e ele ganhar a titularidade frente a Gabriel Xavier, que quando o Bahia tinha um esquema de 3 zagueiros, era o zagueiro titular. Portanto, naturalmente, num esquema com 2 zagueiros, a tendência é que Gabriel viesse para essa posição, até porque Gabriel é originalmente um zagueiro central. Então, não era nenhum absurdo a gente ver Gabriel assumindo essa titularidade, mas David Duarte vinha de boas partidas que justificavam a titularidade dele no time do Bahia. Só que ele falha no jogo contra o Nacional também, uma falha que inclusive fica subestimada, digamos assim, né? As pessoas colocam menos lupa na falha de David Duarte em razão da grande falha de Marcos Felipe naquele lance. Só que de David Duarte erra o tempo do lançamento, erra o tempo da cabeçada, e aí acaba que
o jogador do Atlético Nacional sai na frente de Marcos Felipe, que tem uma falha maior, e é por isso que a falha dele não foi nem tão comentada assim. Mas quem rever esse lance vai ver que ele também tem contribuição direta naquele gol, e hoje também, tá? Então, apesar de não estar vindo fazendo uma má partida hoje, ele é determinante para o resultado, então vai também de muito mal. E Mingo, que é um zagueiro que tem um lastro muito grande, que muitas vezes a torcida tem até uma paciência maior quando ele vai mal, justamente pelo que ele entrega, de um modo geral. Diferente desses dois, que tem um alvo nas costas, ele é um zagueiro, um jogador que a tendência é que de partida ele já seja mais bem visto até do que em algumas partidas que ele vai um pouco abaixo. E com mérito, tá? É um jogador que, em geral, vai sempre muito mais bem do que mal. Mas hoje foi mal, tá? Jogador que não conseguiu contribuir, teve algumas falhas, quase comete um pênalti no início do primeiro tempo. No comecinho do jogo, né? No comecinho do jogo. Exatamente. E no lance do segundo gol do Inter, ele acaba tendo a infelicidade de escorregar ali. Eu até achei inicialmente que ele tinha sido deslocado, Fred, mas na verdade eu também é mais achei, viu? Eu também achei, mas tem um fato, contato, mas eu acho que é mais o escorregão. E aí ele acaba também participando desse lance aí que sepulta de uma vez por todas as possibilidades do Bahia se classificar. Eu vou de laranjinha aí para mim. Então, Mingo vai de mal, tá? Mingo vai de mal. Vamos para os laterais, começando com o Gilberto. Muito atacado, né? Fala, Cássio. Só de Mingo assim. Continuando aqui, no gol de Borré, ele vai muito mal no lance assim. Está banado, né, Cássio? Está banado e deixou o Borré subiu livre, assim, foi mal posicionado, a execução do lance assim foi, enfim, muito mal no... Por isso eu estou dizendo assim, pelo menos as notas estão parecidas aí. Eu acho que é uma falha maior do que a de Marcos Felipe. Eu acho que o Marcos Felipe, ele foi mal, mas quanto custou Mingo? Por exemplo, assim, quanto custou Mingo e quanto custou Marcos Felipe? 27 e Marcos Felipe, eu acho que ou foi custo zero, ou foi menos de 10 milhões. Não tenho certeza se foi zero ou se foi 8. Mas 8 milhões é muita coisa, Marco Felipe. Eu achava que tinha sido mais barato, assim. 8 milhões. Não, mas é isso, eu não tenho certeza. Veja, vou começar a chamar desse goleiro do Bahia de Matheus Alexandre, esse goleiro do Bahia. 8 milhões eu tô achando muito. Eu achava que tinha sido mais barato. Eu falei aqui na inocência. Se for isso aí. Não, eu não sei se foi 8, não. É igual. Porque não sei se foi 8, não. Pode ter jogado, mas assim, ele tem o valor dele dentro de campo, assim, a responsabilidade dele tecnicamente se espera muito mais dentro do que cabe a cada um fazer. Até porque é um zagueiro que se espera muito dele, né? E que já foi bem, inclusive, no Bahia. O contrato dele com o Bahia foi de empréstimo com opção de compra. Não sei quanto é que custou essa opção, provavelmente o Bahia já exerceu. Teria que ver aí. O contrato dele até o final de 2027. Vamos então para os laterais. Fred, Gilberto, ele cometeu na partida de hoje os mesmos erros que a gente já sabe, assim, que lhe são característicos, assim, um atleta que às vezes abusa do excesso de autoconfiança, acaba tendo tentativa de dribles perigosos, assim, e acho que ele sentiu também muito campo pesado. Então, acho que tanto ele quanto o Juba são jogadores que não brilharam o suficiente na partida, também não comprometeram tanto quanto esses que estão aqui na avaliação negativa. Por isso que eu vou colocar razoável nos dois, não significa que a partida deles tenha sido boa, né? Ou que se salve, mas é porque precisa ter uma evidência maior em quem foi mal hoje. E foram esses 3 atletas aí, mais uns 2 que a gente vai mencionar à frente. Então, para aqueles que tiveram ali dentro de um limbo, eu vou colocar razoável e destaco que Gilberto, para mim, ainda foi um pouco mais abaixo do que Juba, embora Juba tenha sido apagado no jogo de hoje, mas Gilberto flerta muito com o caos. Eu estou na expectativa de que a partir de agora, com um pouco mais de tempo de recuperação, Arias possa voltar a ser oportunizado aí no time titular. Para ver até se o próprio Gilberto descansando, né, se recuperando mais fisicamente entre uma partida e outra, um jogador que acabou tendo que encarar uma sequência de jogos muito grande em razão da lesão de Arias, da lesão de Eric, né?
jogando no sacrifício, jogando no esforço por muito tempo. Talvez ele tenha, inclusive, decaído o seu nível a partir disso. Então, vamos ver como é que vai acontecer agora com o retorno mais efetivo de Arias, se ele melhora. Mas hoje ele não foi muito bem, não. Eu vou colocar um razoável tanto para ele quanto para Juba. Então, razoável também para Juba, né? Que, detalhe, é quem mais luta no lance do gol de empate, né? Ele E quando tava marca... 1-1, dá pega uma sobra de um chute assim. A única chance do Bahia. Para fazer o 2-1, no Vamos caso. lá, só um chute observação rasteiro, aqui assim, para o ver goleiro como do é que Bahia o Cássio vai... encaixa, mas assim, foi um chute forte assim no canto. O goleiro do Inter tá menos atento ali, levava. Fala. Cássio, 2.700.000 Marcos Felipe por 70%. Não, aí tem que ver como é que vai batizar ele agora. Não, mas aí, reais? Qual é a moeda? Reais. Reais. 2.700 por 70%. Tá bom demais. Tá. Dentro desse patamar, ele é o mais barato aí, por muito. Não, mais barato é Juba. Foi Juba. Sim, e Juba, justamente, eu achei assim, não achei a partida de Juba fraca. Mas tem esses dois. Mas esse lance foi perigoso. A única chance do Bahia de voltar à frente do placar, ele pega na veia, tá? E Antony faz uma defesa muito segura. E ele luta muito no gol, né? Ele tá no jogador, sobra para Vitinho. É o que mostra, inclusive, tenta... mais indignação no lance. Exatamente. Ele luta 2 vezes no lance do gol, né? Ele tá na fotografia, mas não é culpado do gol, tá? Vamos então para os volantes, Caio Alexandre e Jean Lucas. Ravel. Fred, deixa eu só fazer o registro aqui. Eu não sei onde Ravel viu, tá? É que de vez em quando eu esqueço que eu também faço esse levantamento. Eu fui no blog. Foi no canhão. Pronto, então, mas eu fui no blog. Eu fiquei até orgulhoso agora. Porque eu disse, será que... Porque alguns, de vez em quando, que eu faço levantamento de compras e vendas, é de tudo que sai. De vez em quando, algum valor que não sai, ficou retraído, ficou só na notinha. Aí, quando eu falo Marcos Felipe, eu confesso que eu não lembrava. Quando ele marcou, eu disse, será que está catalogado lá no blog? Aí eu fui ver. E sim, está pelo valor que você falou, inclusive, 2.700.000 junto ao Fluminense, uma compra em 2023. Então, bastava eu ter olhado meu próprio blog para ter a resposta da minha dúvida. Já vale o view aí. Viu o próprio conta, Cássio? Conta, porque eu não estou logado. Eu entrei aqui, eu mesmo abri a página aqui. Marcelo está dizendo aqui que Cássio está engraçado sem barba, é o nosso bebê reborn. Mas daqui uma semana volto pro jogo. Já tá. No Cássio Reborn só vai durar esses dias aqui. Vai estar como no Experience, hein? Com ou sem? Em julho? Meu amigo, posso estar náufrago se eu quiser em julho, pô. Tá aqui pra lá tem muito tempo. A barba cresce direitinho, pô. Caio Alexandre, eu não gostei da partida dele. Também não. Achei apagado. Achei muito. O lance de maior protagonismo dele no jogo foi quando ele tentou forçar ali uma agressão, simular uma agressão naquele momento tenso ali, onde o jogador do Inter empurra a bola, joga a bola ali meio que na caixa dos peitos dele, ele tenta simular que foi agredido. Fora isso aí, não fez nada, assim. Eu tava inclinado a dar um laranja para ele também. Acho que eu vou nessa linha de laranja aí para Caio. Merece, foi muito apagado. A atuação dele, não. E Jean Lucas... Inclusive, na hora que ele é substituído naquela reta final, podia passar, o cara... Era uma saída justa. Assim, na tripla mudança. Quando faz o 2-1, Rogério mete logo 3 mudanças. Caio, Jean Lucas e William José. E saíram. Caio Alexandre saiu, ele realmente estava muito, muito discreto. Inclusive, até dentro dessa linha, já vale colocar um sem nota aí para os 2 substitutos deles, tá? Tanto de Caio quanto de Jean Lucas. Esse trio que entrou aí não cabe avaliar, não. Os caras tiveram pouco tempo e são 3, né? E praticamente nada fizeram com a bola, né? Caio substituído por Acevedo. Acevedo, Luxo e Kaique. Então, e o William José substituído por Luxo. Esses 3 aí não fizeram nada. Jean Lucas, a partida dele, Fred, tem 2 momentos muito marcantes no jogo, né? O primeiro é quando ele perde aquele gol ali, quase que incrível, né? Numa assistência de Cauli, ele chega com condições de bater na bola.
segura bem, dá a bola no momento bom. Exatamente. Então, bem, Inclusive, o passe de Cauli acontece num momento em que o zagueiro posiciona o corpo para marcar a dinâmica de Cauli para frente. Então, Cauli dá o passe na medida certa para Gianluca chegar em condições. Beleza que a zaga do Inter, ali, 2 jogadores ainda conseguem chegar meio que abafando o chute, mas tinha condição suficiente dele finalizar melhor do que ele finalizou. Então, eu faço essa observação porque se o Bahia abre o placar naquele momento, a história do jogo poderia ser outra. Mas, por outro lado, nos momentos onde o Bahia esteve melhor no jogo, que para mim foram ali entre os 10, 15 minutos do segundo tempo, foi num momento onde o lado esquerdo do Bahia funcionou bem no ataque. Uma troca muito interessante entre Jean Lucas e Pulga. Então eles conseguiram combinar boas jogadas. Não é só pelo gol. O gol é um outro fator que vai me fazer dar um verde musgo aqui para Jean Lucas. Mas eu acho que esses 2 jogadores que eu citei aqui já foram os únicos que se salvaram com boas atuações de fato na noite de hoje e por um pequeno trecho da partida, né? Jean Lucas até melhor do que Pulga, de maneira mais constante. Mas fica a observação aqui que se aquele gol tivesse saído no primeiro tempo, a história poderia ser outra, que a gente poderia estar avaliando ou não, outro né? cenário. Ou não. Eu digo outra porque, por bem ou por mal, o Bahia teria mais tempo para poder jogar, né? Acabou que o Bahia tomou o segundo gol e teve muito menos tempo para reagir. Reagiu de uma maneira completamente Mas da forma com que desorganizada. levou, o ou não tem que. Tem que ser pesado também. Mas eu ainda acredito que se o Bahia tivesse aberto o placar ali no primeiro tempo, havia uma tendência maior de classificação do que a que foi no desenho que originalmente aconteceu. Então, Jean Lucas fica com uma avaliação de verde positivo, tá? Hoje o nome de Paulo Sérgio não será dito aqui. Jean Lucas, então, tá? Vamos para Everton Ribeiro, Ravel. Vermelho. Não tem muito o que falar, não. Péssima Pra atuação mim, de Everton Ribeiro, não jogou nada. pior do que Caio Alexandre. Pior do que o Caio Alexandre, Cássio. Inclusive, por isso que ele vai com esse destaque aí. Destaque digno de quem falhou na partida de hoje, mas a falha dele foi mais uma omissão, uma incapacidade de conduzir o Bahia ofensivamente. Se a gente está falando de um Bahia que pouco produziu, a responsabilidade maior disso é do setor de criação do Ravel, time. Eric tá machucado, né? Tá machucado, deve fazer cirurgia, inclusive, pelo que a gente ouve falar aqui, é possível que ele fique fora por 4 meses. Por até 4 meses. Então esqueça a minha pergunta. Porque eu gosto do meio de campo sem Everton Ribeiro e com Eric. Eu acho que existe uma tendência de a gente começar a ver Cauli fazendo mais a função de Everton Ribeiro e o Bahia voltar a jogar com 2 pontas, ou na manutenção desse esquema, Fred, Michel Araújo passar a ocupar a função que Everton Ribeiro está ocupando. Perfeito. Mas eu acho que vão chegar jogos aí onde Everton Ribeiro vai ser preterido do time titular. Michel Araújo foi a primeira substituição, né? Eu até achei que ele entrou ok para o jogo Pode de fazer, hoje. pode fazer a análise dele. Esse razoável que ele vai receber aqui, ele não é um razoável opaco como o de Juba, ou com observações negativas como a de Gilberto. É um razoável no sentido de que a atuação dele foi, como a gente diz aqui na Bahia, meeira mesmo. Entendeu? Assim, teve uns momentos ali ok, no mais foi na média, então eu acho que cabe um razoável para ele aí. E eu acho que ele está justificando a quantidade de minutos que ele está passando a receber, viu, Fred? Está começando com atraso a apresentar algum futebol no Bahia. Eu vi o pessoal reclamando aqui no chat de um trote que ele teria dado no segundo gol do Inter. Mas é aquela questão da famigerada lupa que a gente está falando aqui. A lupa em Marcos Felipe, a lupa em David Duarte e a lupa em quem erra. Com a eliminação, qualquer movimento vai ser superdimensionado. Qualquer coisa assim, faltou isso. Qualquer fagulha vira incêndio. Pode ter tido esse trote, mas pode ser o mesmo trote que ele dá em todos os lances. Assim. Isso pode ser uma característica de repouso. Enfim, não necessariamente o cara. Então, Márcio, a gente tem razoável para Michel Araújo, reserva, tá? Ali entrou no lugar de Everton Ribeiro e Ravel já tinha também definido como sem nota
para além de Kaique, Acevedo e Lúcio, tá? Lúcio também fica aí como sem nota. E Ravel também já falou de Pulga, né, Ravel? Se quiser acrescentar algo mais sobre Pulga, mas você já disse que ele se salva, né? Ele se salva no sentido da vontade, do ímpeto ali, né? De combinação de algumas jogadas. Eu acho que faltou um pouquinho de inspiração na tomada de decisão. Vai um razoável para ele aí também. Eu acho que colocar como jogou bem seria forçar demais a barra. Acho que do ataque foi quem teve a melhor postura, mas não o suficiente para colocá-lo aí com avaliação positiva, não, Fred. Acho que ficou muito encaixotado na marcação de Aguirre, não conseguiu se desvencilhar. Quando a coisa aconteceu ali foi mais quando ele desceu para a segunda linha para buscar a bola e Jean Lucas ocupou por dentro o espaço que ele costuma ocupar. Acho que confundiu um pouquinho a marcação do Inter. Nisso o Bahia melhorou um pouco na partida, mas essas mudanças surtiram um pouco efeito de um modo geral, duraram muito pouco. E aí Pulga já jogou muito mais do que jogou hoje. Não, razoável. Cauli. Olha, Cauli, eu acho que ele fez um primeiro tempo de esforço. Primeiro tempo de muita transpiração. Teve o melhor lance do jogador com ele, né? O passo que ele dá para Jean Lucas. Isso. Ele arranca o contra-ataque, né? Isso. Mas é um jogador que... E esse talvez seja um dos problemas do Bahia, tá, Fred? Quantos jogadores a gente já não falou aqui dessa lupa, né? Desse alvo nas costas? Ele é mais um dos jogadores que convivem com isso. Ele precisa ser sempre brilhante. Mas eu acho que baixou um pouquinho, né? Eu não tinha dado a baixa. Baixou um pouquinho, mas ainda ecoa. Você entra nas redes sociais hoje, né, do Bahia, da torcida do Bahia, em relação ao jogo de hoje, tá todo mundo procurando um motivo para falar mal dele. E para mim, ele tá longe de ser, por exemplo, um dos 4, 5 piores jogadores que jogaram na noite de hoje. Então, é muito disso, assim. Cauli precisa ficar se provando o tempo inteiro, participar diretamente de uma jogada de efeito, de um gol ou assistência, para o torcedor entender que ele jogou bem. Não estou aqui defendendo que ele fez uma boa partida, mas eu acho que colocá-lo numa condição de um dos piores em campo de hoje também seria injusto. Também vou de razoável para ele. Eu acho razoável para mal, mas eu acho que cabe como razoável. Sim, é por aí mesmo. E o William José? O William José não funcionou no jogo de hoje. Acho que faltou a bola chegar nele. Não é nem tanto por ele. A gente até já falou um pouquinho aqui das diferenças de perfil. Me parece que o Bahia, inclusive, não é um time ainda suficientemente pronto para jogar com o perfil que o William José joga, né? Que é um jogador mais de última bola, um jogador que não gera tanto volume de jogo para o Bahia por não ter tanta movimentação. Hoje ele ficou muito encaixotado também nessa zaga do Inter e o fato do meio-campo do Bahia não ter colaborado para ele sair no jogo fez com que ele aparecesse pouco. Aí fica aquela dúvida, né? O quanto isso é responsabilidade direta de William José ou o quanto o jogo não o favoreceu para ele apresentar seu melhor futebol. Eu também vou de razoável para ele. Na dividida, eu coloco alguma dose no jogador também. Tem a parte... No jogador, né, Cássio? Também. Eu vou num razoável assim para ele. Porque senão vira café com leite. Razoável. Exatamente. Mas eu ainda defendo assim esse razoável para ele, assim no sentido de mais ou menos assim, a partida dele para mim foi mais ou menos como foi a partida de Juba. A gente sabe que o jogador pode entregar mais, pode dar mais. Mas numa noite onde outros jogadores foram mal, na questão do sarrafo, eu acabo puxando ele mais para cima por eliminação do que necessariamente por ter feito algo que se salve. Como eu disse, assim, você colocar ele no mesmo patamar de um Marcos Felipe, de um Mingo, de Caio Alexandre, que foram mais nocivos na noite de hoje, de um Everton Ribeiro, de um David Duarte, eu acho que não seria justo com o jogador, apesar de saber que ele poderia ter rendido melhor nessa noite. Razoável para ele aí. E o gol, ele participa muito bem do gol, finaliza muito bem a bola do gol, né? Que sobra. Eu acho que ele perde o gol ali, tá? Assim, por isso que eu tô falando. Assim, eu acho que ele perde o gol. Hã? Tu acha que não? Eu acho que ele finalizou bem, Cássio. Veja. Porque o rebote, Jean Lucas estava ali. Se Jean Lucas está é o velho si. Não cabe, mas ok. Mas se Jean Lucas está 2 passos atrás, enfim, não tem um rebote. Não existiu o rebote. A gente ia dizer, o Bahia teve a chance de abrir o placar e não abriu com o William José. A gente não ia estar minimizando a finalização dele. De dizer, eu acho que a finalização dele é gol perdido.
o centroavante que ele é, naquele momento, na cara do jogo, que o jogo demandava naquele momento, para sorte dele, o rebote virou gol. Mas eu acho que a finalização dele ali não era pela qualidade técnica que ele tem. A bola do jeito que veio, o local onde aconteceu, é para guardar, meu irmão. Rafael, a gente ficou faltando só Ademir, né, dos jogadores. Não gostei, não. Acho que tentou muito, errou muito mais. Acho que, inclusive, não sei quanto era para Ademir ter sido aí um dos primeiros jogadores a entrar em campo. Vem de uma lesão, pareceu ter demonstrado assim muita falta de ritmo de jogo ainda, Fred. Acho que ele sentiu muito o ritmo da partida. Entrou como um escape em velocidade ali, mas talvez para mim, Kaique devesse ter entrado na hora que a Ademir entrou. Vou de laranjinha para Ademir. Não gostei da atuação dele, não. O melhor em campo, naturalmente, já está claro que foi Jean Lucas, tá? E a hora da avaliação de Ceni. Laranja para o professor Rogério Ceni. Eu acho que existem aí 2 pontos fundamentalmente que eu acho que ele acabou sendo responsável direto no resultado. O primeiro, eu acho que assim faltou ele tentar de alguma maneira conscientizar os jogadores de que o Bahia precisava jogar para vencer o jogo, né? Então a postura do time em campo assim de muita complacência com o roteiro do jogo, o roteiro que se desenhava, eu acho que ele tem responsabilidade direta nisso, nessa mobilização, nessa proposta, de não ficar esperando ali, como eu acho que muitas vezes, inclusive, esse Bahia faz, Fred, assim, de ser um time que parece se dar o luxo de acreditar que quando quiser ir lá resolver, vai resolver, e nem sempre é assim. Aí quando você, muitas vezes, tenta botar o pé no acelerador para fazer a coisa acontecer, você já não tem mais tempo para isso. Então eu coloco na conta dele essa questão da postura. Eu acho que ele demorou demais de mexer no time hoje. Eu acho que o jogo pediu alterações mais cedo. Eu concordo com as alterações, mas eu não sei se talvez a minha análise do sarrafo do Bahia esteja abaixo para dentro da Libertadores, mas até o baque do gol de empate, o jogo estava franco e seria difícil fazer o jogo ser franco e o Bahia ainda abriu o placar. Eu acho que o Bahia, comparando com o jogo anterior, o de Medellín, o Bahia foi muito melhor no Beira-Rio, em relação... Analisando só o Bahia, né? O que o Bahia mostrou contra o Atlético Nacional e o que o Bahia mostrou contra o Internacional, o Bahia fez uma partida digna. Por exemplo, veja como a ordem dos fatores faz diferença. Se o Bahia tivesse perdido o Inter como perdeu na 5ª rodada, certo? E a conta fosse... O Bahia, a conta fosse a mesma. Virou um confronto direto, Bahia Atlético Nacional da Colômbia, o jogo em Medellín, se o Bahia tem que vencer para se classificar. Pronto, é a mesma coisa que foi contra o Beira-Rio, mas fosse contra o Atlético. E o Bahia tivesse perdido jogando do jeito que jogou contra o Atlético Nacional, a revolta estaria imensa. Porque a revolta seria, como é que o Bahia vai para um jogo que ele precisa vencer, uma decisão, um dos jogos mais importantes do clube nos últimos 36 anos, e o time se comporta daquele jeito. Não está tendo isso no jogo do Beira-Rio. A queixa não está sendo sobre o comportamento do Bahia em relação ao Inter. Você pode estar sobre a desatenção de levar um gol com menos de 1 minuto ou o teto que bateu na parte técnica para, de repente, se recuperar e fazer o 2-1 na reta final. Mas não pela completa apatia e ineficiência de criação de qualquer coisa que foi o jogo lá de Medellín. Então, se aquele jogo, se aquela atuação fosse o jogo de encerramento do Bahia, meu amigo, a revolta estaria assim... Na minha opinião, acho que estaria um negócio assim muito grande, mas o Bahia foi eliminado do jogo. A eliminação do Bahia, considerando o último jogo, ela foi do jogo. Assim, o jogo era duro, o Bahia lutou, perdeu, chegou a abrir o placar, perde a virada, outro time é bom também, teve chances aqui, teve chances ali e perdeu a partida sendo do jogo. Então, depois de ter tido aquela atuação, acho que o Rogério Ceni conseguiu fazer o Bahia ter esse jogo. Mas na hora que vai para a última meia hora, que é justamente ali na hora que o empate, na verdade, veio aos 58, nem demorou muito, né? Acho que foi 58, 59. Mas depois que o Bahia começa a fazer as alterações, entra a Ademir, depois faz a tripla, aí talvez o time piorou. Senão, é até natural o time piorar com a alteração, porque os titulares estão em campo, ou seja, você pode até partir dessa lógica, mas não houve nem o gás.
o Bahia ele piorou a cada alteração feita. Tanto é que a gente deu 3 jogadores sem nota. Porque ali já era um traço do time ali naquela reta final. Já estava na lona. Eu concordo com a análise, Cássio, mas eu acho que tem que ser pesado também na balança. Não, eu concordei com sua nota, eu só quis dizer que o Bahia foi melhor do que no outro jogo fora de casa. Sim, mas é isso. Eu ia dizer, puxar por esse ponto, justamente para dizer assim, que embora eu acho que a gente tenha visões muito parecidas, mas eu acho que o Bahia também só foi melhor hoje porque, embora o Inter não tenha feito uma partida miserável, né, o Inter tenha jogado até bem, o Atlético Nacional em Medellín foi muito melhor do que o Inter foi hoje em Porto Alegre. Foi muito melhor. Então eu acho que isso também, de alguma maneira, influenciou um pouco na postura do Bahia. Eu acho que o Bahia viu hoje um jogo... vale, inclusive, para saber qual o teto do Bahia, inclusive. Isso, exatamente. Acho que o Bahia olhou aqui e falou assim, tem jogo. Só que faltou alguma coisa dentro do próprio Bahia para fazer esse tem jogo uma realidade que convertesse no resultado que ele precisava. Rogério Ceni, então, para que Márcio coloque, fica como mal, né? Isso, exatamente, laranjinha de mal. Dessa forma, a gente fecha aqui o campo do Bahia, mas Thiago Minhoca, tá? Foi acionado. Na verdade, ele se autoacionou. Eu estava até prestes a mandar uma mensagem para ele e ele se antecipou e falou dos cálculos, né, sobre os possíveis adversários do Bahia. Conversando aqui com o Minhoca, ele fala de 4 times, 2 com muito mais chances e 2 com chances que eu diria quase que impossíveis diante dos resultados que teriam que acontecer. O mais provável é que o Bahia enfrente o América de Cali. Tá? O mais provável é que o Bahia enfrente o América de Cali, tendo o Palestino... Seria quase o Corinthians, então. Porque o América de Cali passou tomou a vaga do Corinthians. Com um gol aos 95 minutos. Aos 50 do segundo tempo, isso. Então, vamos aguardar alguns segundos, porque Thiago Minhoca ele vai aparecer aqui para explicar tudo detalhadamente. Senhoras e senhores, Thiago Minhoca, o futuro do Bahia, Thiago Minhoca. Vai ficar pro do Vitória, viu? Essa passagemzinha de 1 minuto, não. Não tem perigo, não. Mas rapidinho mesmo, só para passar, né? O Bahia, nesse momento, né, das equipes que já estão garantidas, ele está na 4ª colocação. Mas a grande possibilidade amanhã do grupo do Fortaleza, ou ter o Fortaleza ou o Bucaramanga ali na frente do Bahia, né? Ou vai ter o Fortaleza com 8, ou o Bucaramanga, imaginando o Bucaramanga aí vencendo, o Colo-Colo vai ser a equipe que vai disputar os playoffs da Sul-Americana. Então, isso acontecendo, o Bahia cairia para a 5ª colocação. Então, esse é o cenário. O 4º ou 5º é uma possibilidade. A única chance disso não acontecer é se o Bucaramanga não vencer o jogo dele diante do Colo-Colo. Aí o Bahia seria o 4º colocado, como é a posição atual dele. Não tem como perder essa posição, porque Bucaramanga se empatar não vai, Bulu-Bulu também se empatar não passa. Tem essa do Bulu-Bulu também, no grupo H, mas vai jogar contra o Olímpia na última rodada. Um jogo amistoso, basicamente. Não sei se também o Bucaramanga olha para essa classificação aí geral, mas de toda forma vai ter que ganhar fora de casa do Olímpia, e aí o Bahia poderia cair para 6º. Então, se por acaso o Bucaramanga vence a partida do Colo-Colo e o Bulu-Bulu vence a partida, então já é certo que o Bahia vai ser 6º colocado. Então, 4º, 5º ou 6º colocado são as posições que o Bahia pode enfrentar. E aí, se ele for 4º, ele vai pegar o 5º do segundo. Se ele for o 5º, ele pega o 4º, e se ele for o 6º, ele vai pegar o 3º dentre os segundos colocados que vão vir da Sul-Americana. Que no momento, né, se ele for o 6º colocado, o 3º colocado é o Vasco, e já tá definido que é o Vasco, dificilmente não vai mudar, porque o Atlético Mineiro não vai tomar de 5 dentro de casa, né? Então, não é nem 5, tem que tomar de 6 para ter noção. Tomar de 6 dentro de casa para não ser o Vasco. Então, é muito provável que seja o América de Cali, porque o América de Cali hoje é a 4ª pior equipe, ou seja, é a 5ª equipe, se for por acaso o 4º colocado. Então, até por isso que eu falei para o Fred, porque eu tinha me confundido. Na verdade, a melhor possibilidade do Bahia é ser 5º colocado. Então, ele sendo 5º colocado, hoje o mais provável é o Palestino, certo? O mais provável é o Palestino.
e não o América. O América é se ele for o quarto colocado, ou seja, se a equipe do Bucaramanga não vencer o jogo amanhã contra o Colo-Colo. Então, assim sendo, aí o adversário seria o América de Cali. Então, é muito provável que seja o Palestino, porque para tirar o Palestino ali da quarta posição, dentre os segundos colocados, né, da Sul-Americana, o Grêmio teria que perder em casa, o Grêmio vai pegar o Esportivo Luquenho, né, que já está eliminado. É um jogo onde não dá... Eu nem imagino, assim, o Grêmio, na pior das hipóteses, empataria esse jogo. Então, não acho que o Grêmio vai perder esse jogo e ainda teria que perder por 3 gols de diferença, sabe? Assim, é muito difícil imaginar que isso vai acontecer. Então, é muito provável que o adversário seja o Palestino. Eu tinha falado errado para o Fred, mas depois, percebendo, o mais provável é o Palestino, com a possibilidade ali por fora do América de Cali e uma rara possibilidade de ser o Vasco da Gama, a outra opção. Tá, então teve esse ajuste aqui que Minhoca entrou para fazer, né? A gente tinha desenhado ali o América de Cali, mas então é o Palestino que seria muito mais tranquilo do que o América de Cali. Né? Muito. Agora Seria também muito menos instigante. Em termos de tradição, Fred, mas em termos de pontuação, na Sul-Americana o Palestino foi muito bem. Então é um outro mas o grupinho do América de Cali era foda, né? Huracan, Corinthians. Era um grupo chato. Grupinho de Libertadores. Aliás, peraí, deixa eu só fazer uma leve correção. Eu olhei para o Vasco, mas é o contrário, né? Você tem que olhar de baixo para cima, na verdade, que é o pior contra o melhor. Na verdade, seria do grupo do Atlético Mineiro. Ou Cienciano, que o Cienciano, no caso, perdendo o jogo para o Atlético Mineiro, ou o próprio Atlético Mineiro, se o Atlético Mineiro não vencer. Então, só para corrigir, se o Bahia for o 6º colocado, dentre esses terceiros colocados, aí pode vir exatamente do grupo do Atlético Mineiro, Cienciano ou o próprio Galo. Que se enfrentam, né? Então a vaga está entre esses dois, com a tendência do Cienciano ser o time que vai ficar nos playoffs. Cienciano, que se não me engano, joga na altitude, né? Chatinho jogar lá. Não, eu acho que é o confronto direto. O jogo é exatamente em Minas. O Atlético Mineiro jogando pela vitória. É isso. Ele falou que ele só deu a informação de que o Cienciano joga na altitude. Ah, sim. Não desse jogo. Perfeito. E lembrando que se o Bahia vier enfrentar o Cienciano no mata-mata, vai jogar 3.400 metros de altitude. Campeão da Sul 2003. E é o jogo da decisão, viu? Lembrando que todas as equipes da Libertadores, elas exatamente fazem o primeiro jogo em casa, né? Decidem fora. Isso, exatamente. Ok? Beleza, Minhoca. Valeu pela participação. Ravel, só viajaria em que fase da Sula? Parece essa participação de Minhoca é aquela que quando dá comercial de sessão da tarde, entra alguém da Globo falando qualquer coisa lá. Minuto GE, né? Minuto GE. Isso. Mas eu nem que falar atrás, eu quis dizer uma notícia do cotidiano mesmo. Um minuto da Globo, porque é minuto também, uma coisa assim. Sim, Ravel, só viagem que fase da Sula? Rapaz, precisaria ser um adversário de camisa para chamar atenção, para valer a pena pedir a folga para o chefe. Ou então numa fase mais avançada com qualquer camisa, tipo uma semifinal. Isso aí eu viajaria. Fora isso aí, não vale esforço. No quartas não, Cássio. Só se fosse umas quartas aí contra um Independente, talvez. Lembrando que a final da Sul-Americana será em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ravel começou o ano da Bolívia e vai terminar o ano da Bolívia. Aqui, ó. Você ouviu por aqui. Viu? A essa altura eu tô assinando, viu? Veja, seria muito... Porra, seria, na verdade, assim... E foi a mesma coisa que aconteceu com o Fortaleza. O Fortaleza, no ano do vice da Sul-Americana, ele começa... É porque ele foi para a Libertadores ainda... Ele não foi nem pela fase de grupos, ele foi pela segunda pré. O Fortaleza começou a Libertadores de 23 jogando em Maldonado, que é do lado contra o time Deportivo Maldonado, a primeira fase, passou daquele time, aí vai para a segunda fase contra o Cerro Porteño, foi eliminado, e como foi eliminado, ele voltou, caiu para a Sul-Americana, isso era na Libertadores. Aí na Sul-Americana ele foi para a final, que seria em Montevidéu, e mudaram o estádio, que acabou sendo no mesmo estádio de Maldonado da estreia. No caso do Bahia, só não seria o mesmo estádio, mas seria o mesmo país. Começou porque começou na altitude, né? Começou em La Paz, que é 3.600. Santa Cruz de la Sierra não tem altitude. Inclusive, Cássio, o Bahia fez a preparação toda do jogo contra o The Strongest em Santa Cruz. O Bahia só subiu para o jogo 3h30 antes. Deixa eu ver Santa Cruz, qual altitude aqui? Deixa eu ver se bate Gravatar. Santa Cruz de la Sierra. Acho que é 0.
Altitude. 0 é difícil. Acho que é nível do mar. Eu acho que é nível do mar mesmo. 400 metros. Será? 400? É. Deixa eu ver. Gravatar, altitude. Enquanto você olha Gravatar aí, Medellín, por exemplo. Irmão. Gravatar é 447. É mais chato jogar em Gravatar. É mais chato jogar em Gravatar. Medellín é 1.500. Medellín, quando a gente sai do aeroporto, que na verdade verdade não fica em Medellín, fica numa cidade chamada Rio Negro. Vitor Vilar já pode chegar, viu? Quando a conversa entra nesse... Quando vira Agamenon, já pode chegar. Sabe uma coisa curiosíssima, Ravel? É que Gravatar, ela é a primeira cidade quando você sobe a serra, certo? Eu já fui lá, eu já fui em Gravatar. Serra das Russas. Quando você está embaixo, a altitude é mais ou menos 150. Tipo, você vê você está aqui na cidade. Tipo, uma cidade antes de Gravatar é 150, ela já está aqui. É como se você subir uma escada e já bate na altitude. Eu passei um Réveillon em Gravatar. Réveillon? Friozinho, viu? Passei um Réveillon. Porque já é verão. Veja, agora, nesse momento, Player, né? Da de Ravel, ninguém passa o Réveillon em Gravatar sem Nunca ser campeonato, jogo de campeonato, não. Não, acabei de me dar conta. Eu já passei o Réveillon em Gravatar. Eu já passei. Eu estava confinado na pandemia. Foi o Réveillon de... Não, eu já passei sem ser pandemia. Passei confinado. Agora, falando em confinado, quem está confinado assim, meu amigo, num dia da marmota, é o nosso amigo Vilávio. Assim, tá difícil. O que o Vitória... Veja, o Bahia chateou a torcida. É óbvio que chateou. Mas a do Vitória encaralhou, porra. Assim, tem forma de ser eliminado, meu irmão. Assim, o Fred falou do gol, eu fui atrás do gol, viu? Mas não vamos nem entrar nesse assunto agora. A gente vai entrar daqui a alguns minutinhos. Deixa fazer a despedida aqui. Deixa o pessoal do Bahia sair. Deixa o pessoal do Bahia sair da live. Fred gosta da transição. Eu vou ficar aqui torcedores. Eu vou ficar na audiência aqui por dois motivos. Primeiro, porque a torcida do Vitória se agitou pra caramba quando o Bahia foi eliminado. Teve dancinha, teve pote, teve um monte de coisa. Então é por esse o primeiro motivo pelo qual eu vou ficar na audiência. E o segundo é que eu estou muito ansioso para ver meu amigo, meu irmão, Vitor Vilar, explicar como é que o Vitória conseguiu ser eliminado sem sofrer uma finalização do adversário no gol. Veja, o que eu posso dizer é o seguinte, Ravel. Tem 3 caras aqui, tinham 2, mas agora tem 3, já que lá tem 3 nesse grupo, que são especialistas em explicar esse gol. Assim. Veja só. Mais do que gostariam, né? Não, veja, o que não vai faltar vai ser jeito para explicar como é que sai um gol desse. Eu sei como sai. Sabe bem, né? Sabe bem. Sei. E para não ter dúvida, live... mostraram de novo ainda depois. Essa live para mim foi uma terapia aqui, viu? Eu confesso a você, se eu tava bem triste com esse resultado. Costuma ser. Eu vou dormir um pouco menos de cabeça inchada. E aí reforço o pedido para a galera. A gente está com audiência muito boa, 300 pessoas nesse momento ao vivo, 150 likes. Vamos deixar o like aí, galera. Abraço para vocês. Não, antes, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. É exatamente sobre esse ponto que você tocou. Muita gente não acredita. Você entrou aqui, você era do Após, veio para cá, e ainda que não tenha a parte do jornalismo... 21 de junho eu faço um ano, acredita? Hã? Já faz um ano. Então, 21 de junho eu faço um ano. Não, por isso que eu vou fazer essa pergunta agora. Você não tem a parte do jornalismo para estar cobrindo nada, mas tem a parte de entender de futebol, de ter uma relação com o futebol, de estar aqui já está quase um ano. Você acabou de falar que foi até... que o cara fica de cabeça inchada, tudo. Mas é porque a galera não acredita. Quando começa a falar aqui, é que a galera não acha que é mentira. Não é diferente. O cara não fala assim como... Não sei se posso... De repente, não, Cássio, eu falo meio aberto. Mas assim... Mas geralmente, toda vez que acontece um fumo desse tamanho, a galera acha que você não consegue falar. Mas fala, porra. Assim... E sobretudo, tá no ar, vem um senso de responsabilidade que é bom que quando vocês entram aqui, até para vocês olharem, que existe esse senso de responsabilidade. Exatamente, pô. A gente está aqui para... não tem como, assim. Imagino mesmo que o profissional, o cara que tem ali a teoria, o conhecimento científico que envolve o jornalismo, eu acho que ele defende ali três questões, né? Primeiro, de alguma maneira, analisar criticamente aquilo que ele viu. Segundo, representar o sentimento do torcedor. E o terceiro, de alguma maneira, falar das suas próprias perspectivas pessoais. Então, eu trago isso aqui.
esse trabalho aqui que a gente faz, de alguma forma tentar retratar o que a gente viu, o que é a realidade, o contexto, trazer opiniões pessoais, avaliações baseadas também na nossa trajetória, entendendo um pouquinho desse esporte, para trazer esses 3 elementos. E faz muito bem, viu? E não tem como a gente não fazer, não. Quando o Fred me mandou a mensagem ali, bora, eu falei, olha, bora falar um pouquinho para poder... Às vezes Às vezes é mais a melhor coisa é botar logo o programa no ar. É a melhor coisa. Eu digo muito isso. Termina o jogo na ilha ainda, derrota em cima de derrota, como o Sport tá, né? Aquela fase amarga. Aí eu faço assim, meu amigo, vocês pelo menos vão chegar em casa, vão pedir uma pizza, vão pedir um sushi, vão fazer um lanche, vão ligar a televisão, vão ver um filme, vão ver uma série. Eu agora Vamos desconectar, né? Eu agora vou para 3 horas, para 3 horas, ou mais de 3 horas, remexendo em cada fiapo desse jogo. Vão ter 60 superchats para remexer mais ainda nos fiapos. Os superchats nos prendem, né? Não nos deixam acabar o programa. E tem jogo que é chato. Essa conversa de vocês tá me massacrando, velho. Essa conversa de vocês tá massacrando, porque é exatamente a sensação que eu tô tendo agora. Tipo assim, eu tava É justamente aqui, isso, Vilar. Tem jogo que é chato fazer isso. Pós-jogo, conversando nos grupos e tal, com os amigos. Aí falando assim, pô, que merda esse resultado do Vitória, que coisa horrível e tal, não sei o quê. Aí o pessoal, pô, valeu, vou dormir. Aí eu tô aqui. É foda. É exatamente Não, isso. aqui, Todo mundo pode chegar e desligar. E aí a hora é de revirar tudo Ravel, de novo. O pior... Veja só. Fala. Olha só, rapidinho, Cássio, olha só. Eu estou nesse exato momento aqui em Itabuna. Itabuna é uma cidade no sul da Bahia. Fica aí mais de 300 km de Salvador. Uma cidade que não... Assim, uma cidade grande, né? Uma das cidades do interior, que são uma das maiores da Bahia aí, depois de Feira de Santana, Conquista, Itabuna está mais ou menos aí nessa região. Mas é uma cidade desconectada, assim, do futebol da capital, de um modo geral, né? Uma cidade que não tem, assim, essa proximidade toda. Como boa parte das cidades do interior do estado. São 426 quilômetros de distância da capital. Tem muita relação com os torcedores dos times do eixo, né? Tem muito torcedor do Flamengo, do Vasco. Pô, eu estava assistindo o jogo mais importante do meu time no ano, numa pizzaria, onde só tinha praticamente eu e mais uns 3 caras, assim, torcedores do Bahia. Anticlímax total, assim, para mim. Se eu tivesse em Salvador, seria muito diferente a postura, o ambiente, a vizinhança, a repercussão sobre tudo isso. Eu tô aqui em Itabuna, porque eu tô trabalhando aqui nesses dias, e é um pouquinho também disso aí. A turma não tá nem aí pro jogo, se desconecta, vai ver uma série depois, e eu ainda tô aqui tendo que passar por isso. Amargando. O velho poderia, o IC é foda.